Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo dos determinantes, né? E que já tem conteúdo disponível para vocês lá na plataforma, bastante coisa que a gente já falou sobre esse assunto, tá? E é sempre importante a gente ter o conteúdo em dia, certo? Hoje, turminha, a gente vai dar uma parada e vai revisar algumas coisas que a gente já estudou de determinante, tá? Uma aula bastante importante que a gente para de dar conteúdo novo de determinante para a gente dar aquela respirada e relembrar as coisas que já foram estudadas. Lembrando que muitos assuntos aqui tem uma aula disponível para você sobre ela. Por exemplo, a gente vai resolver questões aqui que envolvem propriedade dos determinantes. Certo? E se você tiver dificuldade em entender as propriedades, tem uma aula só de propriedade para você, tá? Aula só para resolução de determinante de matriz de ordem 2. Aula só para calcular determinante de matriz de ordem 3, certo? Então você tem as aulas separadas. Hoje a gente vai revisar, né, o conteúdo que a gente já vem estudando aqui há algum tempo, beleza? Então vamos lá, turminha. Determinante, exercícios comentados, parte 1. Galera, aqui ele pediu para calcular o determinante, ó, determinante de uma matriz de ordem 2, que tem duas linhas e duas colunas. Vocês lembram o processo de calcular? É muito simples, né? Você vai fazer o produto dos elementos da diagonal principal, essa aqui é a diagonal principal. Vocês sabem que uma matriz quadrada tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Então, para você calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, você faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, como é que vai ficar aqui? Ó? Menos 3 multiplicado por 2, menos o 1 multiplicado por menos 8. Certo? Então, eu vou ter aqui menos 6, menos o menos 8. Só tome cuidado, né, com o sinal da operação e o sinal do resultado do número. Tá? Porque aqui você vai fazer um jogo de sinal. Ó. Menos com menos dá mais. Ó. Então vai ficar menos 6 mais 8, que é igual a 2. Esse é o determinante. Tá? Se você quiser fazer direto, tem problema não. Multiplique aqui, ó, menos 6 vezes 2. E quando você for multiplicar a diagonal secundária, você multiplica e muda o sinal. Por exemplo, 1 multiplicado por menos 8 dá menos 8. Com o menos da operação fica mais. Então você poderia descartar toda essa etapa aqui e fazer de uma vez só. Tá? Só tome cuidado de ao multiplicar os elementos da diagonal secundária, você mudar o sinal dele. Beleza? Aqui, 1 mais raiz de 5... 3, 4 e 1 menos raiz de 5. Aqui a gente tem que ter um pouco de atenção, porque esses elementos vieram na forma de número irracional, né? Então veja só, aí a gente não pode fazer tão rápido assim, né? Então, ó, 1 mais raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5, se você lembrar lá dos produtos notáveis, isso é chamado de produto da soma pela diferença, tá? Você estudou isso lá no fundamental. Quando você tem a soma de dois números multiplicado pela diferença desses números. Que aí você tem uma regra prática, né? Porque é pegar o primeiro elemento e levar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando você multiplica 1 mais raiz de 5 por 1 menos raiz de 5, vai ficar 1 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado. Certo? Esse é o produto dos elementos da diagonal principal. Na secundária, você pode multiplicar direto e mudar o sinal, né? Como eu estava falando aqui. 4 vezes 3, 12, vem para cá, menos 12. Tá? Então, vamos ver o que vai dar aqui. Vai ficar 1. Aqui cancela, né? O expoente com o índice, menos 5. Menos 12. Então, 1 menos 5 dá menos 4, né? Menos 4 menos 12 vai dar menos 16. Pronto, calculei aqui o determinante
Esse deu um pouquinho de trabalho, porque eu tive que lembrar lá dos produtos notáveis. Certinho, turma? Vamos lá. Vamos responder aqui a segunda questão, também envolvendo ainda a matriz de ordem 2. Ele deu a matriz A, deu uma matriz B, deu a matriz C. Ele quer saber quanto é o valor de x, sabendo que x é igual a 3A menos 2B mais C. Então, esse aqui é o valor dos determinantes, né? Ele colocou as matrizes na forma de determinante que está entre barras, né? Então, vamos calcular quem é o A, quem é o B, quem é o C. E depois nós vamos substituir aqui na fórmula, né? Beleza? Então, quem vai ser aqui o valor de A? Então, A você vai ter 3, 1, menos 2 e menos 1. Então, ó, 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2. Vem para cá mais 2. Então, vai ser igual a menos 1. Certo? Vamos calcular o valor de B. B você tem menos 1, 2, 3 e 0. Menos 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes 2 dá 6, vem para cá, menos 6. Então, 0 menos 6 dá menos 6. Certinho? Por último, aqui o valor de C. O valor de C é o determinante da matriz. Menos 2, 4, 4 e menos 7. Então, fazendo o produto aqui da principal, menos 7 multiplicado por menos 2 dá 14, positivo. 4 vezes 7 dá 16, vem para cá, menos 16. 14 menos 16 dá menos 2. Beleza? Então, turma, encontrei aí o valor de A, encontrei o valor de B, encontrei o valor de C. Agora eu vou substituir aqui, né? Então, x vai ser igual a 3 multiplicado por menos 1, menos 2 multiplicado por menos 6, mais o menos 2 ao quadrado, que é o valor de C. Ó, tá? Basta como se estivesse calculando o valor numérico, né, de uma expressão algébrica, né, no qual a gente substitui as letras pelos seus respectivos valores. Tá? Então, x vai ser igual a 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. Menos 2 por menos 6 dá mais 12. Menos 2 ao quadrado dá mais 4, né, turma? Porque todo número elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Beleza? E o valor de x aqui vai ser igual. Menos 3 mais 12 dá 9, né? 9 mais 4 dá 13. Pronto. Belezinha? Se o professor fazer uma questão dessa na prova, você já vai matar tranquilamente aí. Beleza? Questão terceira bem parecida, né? Só que aqui a gente tem uma matriz de ordem 3, né? Aqui a gente vai relembrar a regra de Sarri, aquela que calcula determinante de matriz de ordem 3, tá? A de ordem 2 a gente já viu. Então vamos calcular primeiro aqui o x, né? Calcular aqui o x, que é o determinante de uma matriz de ordem 2, que é o que a gente estava fazendo aqui até ainda agora. Certo? Então aqui vai ficar como? Vai ficar 2 menos 6 dá menos 4. Beleza. Agora, turminha, vamos lembrar determinante de matriz de ordem 3, tá? Usando a regra de Sarri. Então veja só. Vamos lá, vamos relembrar como é que a gente calcula, né? Vou colocar aqui os elementos 1, 2 e 3. 3, 2 e 1. 1, 1 e 3, certo? Beleza. O que a gente faz agora, turma? Estão lembrados mesmo? Lembrando que tem aula disponível só disso aqui, lá na plataforma. Se você não lembrar como é que resolve o determinante de uma matriz de ordem 3, vai lá na plataforma, confira que tem aula disso aqui, só para você resolver determinante usando a regra de Sarri. Tá? Mas veja só, aqui você repete a primeira e a segunda coluna. 1, 2 e 3. 3, 2 e 1. Beleza? O que vai acontecer, galera, aqui é o seguinte, que vamos formar aqui umas diagonais, né? E aí você vai fazer o produto dessas diagonais, ó. Pega aqui o primeiro elemento,
traça aqui uma diagonal e você vai multiplicar. Ó. Vamos multiplicar esses elementos aqui. Ó. Só que a gente vai fazer isso nos dois sentidos. Na ida e na volta. Tá? Mas vamos fazer primeiro a ida. Então aqui vai dar 6, né? Multiplica os elementos. Vai dar 6, mais aqui vai dar 9, e aqui vai dar 2. Multiplica os elementos. Mesmo processo você vai fazer aqui voltando, né? Olha só. Só o detalhe, que na volta você multiplica e muda o sinal. Se o produto é positivo, você traz negativo. Se for negativo, você traz positivo, tá? Então aqui vai dar quanto? Ó? 3 vezes 2 vezes 6 vai dar 18, né? Vem para cá menos 18. Certo? Aqui 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo. Vem para cá menos 1. Certo? E a última diagonal, 1 vezes 2 vezes 3, vem 6, vem para cá, menos 6. Certo? E agora você faz só as contas, né? Resolve essa continha aqui. Perceba que esse 6 aqui pode ser cancelado com menos 6, que dá 0. Aí eu vou ter o que? 9 com 2 dá 11, né? 11 menos 18 dá menos 7. Menos 7 menos 1 dá menos 8. Certo? Ó, 9 mais 2 dá 11. 11 menos 18 dá menos 7. Menos 7 menos 1 dá menos 8. Pronto, encontrei o valor de y. Tá? E aí ele pede só agora que a gente resolva essa expressão aqui. X ao quadrado menos 2y. Então, bom, deixa eu substituir agora os valores. Eu vou ter menos 4 ao quadrado menos 2 multiplicado por menos 8. Esse x e y justamente os determinantes das matrizes que a gente acabou de calcular. Beleza? Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 2 multiplicado por menos 8 dá mais 16. Certo? E 16 mais 16 dá 32. Respondido aí a terceira questão. Aí a gente relembrou como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 3, aplicando aí a regra de Sarri. Certinho? Beleza? Ok, galera. Vamos aqui para a quarta questão. Os determinantes abaixo possuem matriz nula. Desculpa, aqui. Nula. Justifique através das propriedades. Galera, a gente fez uma aula aí só de propriedades. Porque, veja só, calcular o determinante é um processo lento, né? Envolve muito cálculo. Olha, de ordem 3 até que não. Mas de ordem 4, que você tem que aplicar uns teoremas aí muito grandes. Às vezes, teorema de Laplace, que você vai fazer muita conta. Então, às vezes, é um cálculo que se torna muito grande, certo? Então, às vezes, tem propriedades que você pode usar que vai te facilitar. Que você vai poder encontrar só olhando, de acordo com essas propriedades. Tá? Então, é importante que você conheça, que você não perca tempo. Né? Já pensou você está lá numa segunda etapa de uma UEMA, cai um determinante grande para você responder, e esse determinante você pode aplicar uma propriedade ao invés de fazer o cálculo. Então, você aplica a propriedade, justifica, aí você vai ter tempo de resolver. Tá? Então é importante, aí tem aula disso para vocês. Então ele fala, galera, que esses determinantes são nulos, ou seja, determinante é zero. Existem alguns casos lá de determinante zero, tá? Algumas coisas que podem acontecer no determinante que anulam esse determinante, certo? Tornam esse determinante zero, tá? Tem uns 3, 4 casos lá que isso acontece. Vamos ver aqui alguns deles. Olha, se você observar essa matriz aqui com calma, tá? Dando uma analisada nas suas linhas, nas suas colunas, dê uma olhada aqui nessa coluna 1. Dê uma analisada aqui nos elementos da coluna 1, certo? Que é formado por 5, 3, 1 e 2. E dê uma olhada aqui nessa coluna 3, certo? O que você está percebendo? Que relação você pode estabelecer entre os elementos da coluna 1 e os elementos da coluna 3?
Se você olhar com bastante calma, você vai perceber que elas foram multiplicadas por 2. Ó. Olha só. O 10 é o 5 vezes 2. O 3 é 3 vezes 2. O 2 é 1 vezes 2. Tá? O 4 é 2 vezes 2. Então o que a gente coloca aqui? Que a coluna 3 é igual a 2 vezes a coluna 1. Se isso acontecer, galera, se uma coluna for igual a um produto dos elementos de uma outra, ou produto, ou até mesmo divisão, o determinante vai ser zero. Tá? Então, se você encontrar alguma relação, né, de ser multiplicado por algum valor, então esse é um caso que faz com que o determinante seja zero. Então, qual é a justificativa? Que a coluna 2 é 2 vezes, a coluna 3 é 2 vezes a coluna 1. Tá? Tem uma propriedade que diz que quando isso acontece, o determinante é zero. Certo? Beleza. Então, anotem isso aí. Outra aqui, galera, outra coisa. Vamos ver aqui nessa outra determinante. Aqui você tem que analisar a linha 1. Você tem que analisar aqui a linha 2. E você tem que analisar a linha 3. Eita, pessoal, 3 linhas envolvidas aí nessa propriedade? Sim. Olha o que aconteceu aqui para eu formar essa terceira linha. Olha, se você perceber com calma, a gente tem que analisar. Se você somar 5 mais o menos 1 dá 4. Se tu somar o 7 com 5 dá 12. Se tu somar o 9 com 6 dá 15. Se tu somar o 3 com menos 7 dá menos 4. O que nós chamamos isso de combinação linear. Ou seja, a linha 3 é uma combinação de operações entre a linha 1 e a linha 2. Tá? Quando isso acontece, quando tiver uma matriz em que uma linha for igual à combinação, a operações matemáticas feitas entre as outras duas linhas, ou outras linhas, então esse é um caso que o determinante é zero. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha linha 3, que justifica que a minha linha 3 é o somatório da linha 1 com a linha 2. Ou seja, uma combinação linear. Combinação de linhas. Certo? Então, isso faz com que o determinante dessa matriz seja zero. Tá? Então, são os dois casos aí. Aí tem outros, galera. Se você tiver uma linha igual a uma coluna, o determinante é zero. Se você tiver uma linha, uma coluna formada por elementos nulos, o determinante vai ser zero também. Tá? Então estudem lá a aula de propriedades. Beleza, turminha? Outra questão também envolvendo propriedades. Olha só, calcule os determinantes. Veja só, galera, o seguinte. Dá uma olhada com calma nessa questão aqui, nesse elemento. Você observa, isso aqui é a diagonal principal, certo? Perceba que você tem acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal alguns elementos. Então aqui você está observando que todos os elementos que estão acima dessa diagonal principal são zero. Se isso acontecer, se você tem a diagonal principal e os elementos que estão ou acima ou abaixo dessa diagonal principal forem nulos, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Ou seja, para calcular esse determinante aqui, ó, basta eu multiplicar o menos 2 pelo 4 pelo 1. Certo? Então isso aqui vai ser igual a menos 8. Muito mais fácil do que eu aplicar a regra de Sarri. Né? Olha essa outra aqui, a mesma coisa. Ó. Se você observar aqui a diagonal principal, então você percebe que os elementos, né, estão abaixo. Ó. Todos são nulos. Ó. Isso é chamado de matriz triangular. Certo? Então, se isso acontecer, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. No caso, 3 vezes 2 vezes menos 1 vezes 4. Aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 vezes 4 dá menos 24.
calculei o determinante. Beleza, turminha? Então hoje a gente fez uma revisão aí, primeira parte, tem uma outra aula também de revisão. Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.